Se você sente que algo ruim vai acontecer, faça esta oração imediatamente. Você já acordou com uma sensação estranha no peito? Já sentiu como se algo ruim estivesse prestes a acontecer, mesmo quando tudo parece normal? Não houve notícia negativa, não houve conflito, não houve sinal concreto, mas por dentro algo pesa, algo sussurra que algo está errado. Essa sensação não deve ser ignorada, mas também não deve ser aceita sem discernimento. Porque quando você começa a acreditar que o mal está vindo, sua mente começa a se preparar para ele, sua fé enfraquece, sua expectativa muda e, sem perceber, você começa a viver sob a sombra de algo que ainda nem existe. O inimigo sabe que não precisa criar um problema real para roubar sua paz. Basta plantar uma antecipação negativa. Basta sugerir que algo vai dar errado. Basta inserir um pensamento que repete: prepare-se para o pior. E se você concorda, mesmo em silêncio, o medo começa a ganhar território. Mas eu preciso declarar isso com autoridade espiritual. Deus não conduz seus filhos por pressentimentos de desastre. O Espírito Santo não cria pânico. Jesus não planta desespero. Se algo está pressionando sua mente agora, é hora de confrontar, não de ceder. Talvez você esteja vivendo dias de tensão inexplicável. Talvez esteja esperando uma notícia ruim que nunca chega. Talvez esteja sentindo uma inquietação que não sabe explicar. Este momento não é para alimentar a sensação. É para interrompê-la. E aqui começa a chave para entender o que realmente está acontecendo. Nem toda sensação de peso é apenas emocional. Às vezes, existe algo mais profundo por trás desse sentimento repentino. A atmosfera espiritual. Por trás do pressentimento repentino, nem todo o peso que você sente nasce de um fato concreto. Nem toda inquietação é resultado de algo que realmente está acontecendo ao seu redor. Existem momentos em que a sensação de que algo ruim vai acontecer surge sem explicação lógica. E é exatamente nesse ponto que muitos se confundem. Você pode estar em um dia aparentemente comum, nada fora do lugar, nenhuma notícia negativa, nenhum conflito evidente, mas, de repente, uma tensão toma conta do seu interior. Seu coração fica inquieto. Sua mente começa a buscar justificativas. Você tenta encontrar a causa, mas não encontra. E então surge o pensamento: algo não está certo. É aqui que precisamos discernir com maturidade espiritual. Existe uma diferença entre sensibilidade espiritual e pânico emocional. O problema é que quando não entendemos essa diferença, tratamos toda inquietação como uma ameaça real. E ao fazer isso, damos ao medo uma autoridade que ele não deveria ter. A Bíblia nos ensina que vivemos em uma batalha que não é apenas física. Há uma dimensão espiritual invisível. Isso não significa viver paranoico. Significa viver atento. O inimigo não precisa criar uma tragédia imediata para abalar sua fé. Às vezes, ele tenta criar uma atmosfera de expectativa negativa. Ele tenta plantar uma sensação. Ele tenta provocar uma antecipação. Mas perceba algo importante. Sensação não é sentença. Sentir não é prova. Pressentir não é confirmação. Muitas vezes, o que você interpreta como anúncio de desastre pode ser apenas uma tentativa de gerar desestabilização interna. Quando você sente um peso repentino e automaticamente conclui que algo ruim está vindo, sua mente entra em estado de alerta. Você começa a imaginar possibilidades, começa a analisar sinais, começa a procurar evidências. E quanto mais você procura, mais encontra pequenas coisas para reforçar sua preocupação. Essa é a forma como a atmosfera interna começa a ser construída. Não por fatos, mas por interpretações. Não por acontecimentos, mas por conclusões antecipadas. E quando essa atmosfera se estabelece, sua fé começa a ser sufocada pela expectativa do pior. Mas há uma verdade que precisa ser afirmada agora. Deus não comunica seus planos através de pânico. O Espírito Santo não guia por terror. A direção divina pode trazer convicção, pode trazer alerta, mas nunca traz desespero. Quando a inquietação gera medo constante, algo precisa ser confrontado.
Talvez você esteja confundindo ansiedade com discernimento espiritual. Talvez esteja chamando de sensibilidade aquilo que na verdade é sugestão negativa repetida. E quanto mais você aceita essa sugestão, mais forte ela se torna. Pergunte a si mesmo com honestidade: essa sensação está me aproximando de Deus ou me afastando? Está me conduzindo à oração confiante ou está me mergulhando em apreensão constante? O Espírito Santo conduz à paz, mesmo quando alerta. O medo conduz à tensão permanente. Se o peso que você sente gera urgência ansiosa, é hora de interromper a narrativa antes que ela se transforme em convicção interna, porque aquilo que você começa a acreditar molda sua postura diante do futuro. E aqui surge uma questão ainda mais profunda que precisamos enfrentar. Como diferenciar ansiedade comum, intuição legítima e um ataque espiritual disfarçado? Discernimento, ansiedade, intuição ou ataque espiritual. Nem toda sensação vem da mesma fonte. Esse é o ponto que muitos ignoram. Quando você sente que algo ruim vai acontecer, a primeira reação costuma ser acreditar cegamente na emoção. Mas emoção não é diagnóstico espiritual. É preciso discernimento. Existe a ansiedade natural, que surge diante de responsabilidades, decisões ou incertezas reais. Ela é humana. Ela aparece quando há pressão externa. Seu corpo reage. Sua mente tenta antecipar soluções. Esse tipo de ansiedade tem causa identificável. Ela não surge do nada. Ela está conectada a circunstâncias concretas. Existe também a intuição, que é diferente da ansiedade. A intuição traz alerta, mas não traz pânico. Ela é específica, não vaga. Ela direciona, não paralisa. Quando Deus alerta alguém, Ele não confunde. Ele ilumina. Ele dá clareza. Ele conduz à ação equilibrada, não ao desespero. Mas existe ainda uma terceira possibilidade que poucos consideram com maturidade espiritual. O ataque sutil. Não um evento dramático, mas uma sugestão interna que tenta gerar instabilidade. Não é uma voz audível, mas um peso emocional. Não é uma informação concreta, mas uma inquietação repetitiva. O ataque espiritual não começa com gritos. Começa com insinuação. Ele não diz claramente que algo vai acontecer. Ele cria a sensação de que algo pode acontecer. E essa possibilidade vaga começa a ocupar espaço na sua mente. Aqui está o critério que precisa guiar você. Pergunte: essa sensação tem fundamento real? Ela aponta para algo específico ou é apenas uma ameaça indefinida? Ela me conduz à oração com confiança ou me lança em expectativa de desastre? A ansiedade comum pede organização. A intuição divina pede atenção equilibrada. O ataque sutil pede confronto espiritual. Se a sensação gera medo constante, cenário catastrófico e tensão prolongada, não é direção de Deus. Deus pode advertir, mas Ele não aterroriza. Ele pode corrigir, mas não confunde. Ele pode direcionar, mas não aprisiona emocionalmente. Se a sensação está drenando sua fé, ela não vem do Espírito Santo. Muitos filhos de Deus vivem sob antecipação negativa porque nunca aprenderam a examinar a origem da sensação. Aceitam qualquer inquietação como presságio e, ao fazer isso, permitem que a expectativa do mal se torne parte da rotina mental. Discernir é responsabilidade espiritual. Não é ignorar emoções, é analisá-las à luz da palavra. Quando você começa a testar o que sente, percebe que nem toda inquietação merece permanência. E agora surge algo ainda mais sério. Se você aceita a sensação sem questionar, ela pode se transformar em algo mais profundo. Pode se tornar concordância silenciosa. O perigo de concordar com a sensação. Existe algo espiritual que poucas pessoas percebem. Aquilo com que você concorda começa a ganhar autoridade sobre você. Não é apenas o que você diz em voz alta, é o que você aceita internamente como verdade. Quando surge a sensação de que algo ruim vai acontecer e você pensa, deve ser isso mesmo, algo está vindo, você acabou de abrir espaço para que o medo se estabeleça. A concordância não precisa ser declarada publicamente.
Ela acontece no silêncio do pensamento. Acontece quando você começa a se preparar emocionalmente para uma tragédia que ainda não existe. Acontece quando você muda sua postura, altera sua energia, antecipa dor, mesmo sem fatos. Perceba a gravidade disso. Ao concordar com a expectativa negativa, sua mente começa a operar sob essa perspectiva. Você interpreta eventos neutros como sinais. Você reforça a sensação inicial. Você cria uma narrativa que parece cada vez mais real. E quanto mais real parece, mais difícil se torna interromper. A palavra nos ensina que a vida e a morte estão no poder da língua. Isso inclui a língua interna, o diálogo silencioso que você mantém consigo mesmo. Quando você aceita a ideia de que algo ruim está vindo, você começa a moldar sua expectativa. E expectativa molda a reação. O inimigo não precisa criar o problema se conseguir que você viva como se ele já estivesse acontecendo. Ele sabe que a antecipação negativa enfraquece sua fé antes mesmo de qualquer confronto real. Ele sabe que uma mente em alerta constante tem dificuldade de confiar plenamente. Talvez você tenha percebido que, quando começa a sentir essa inquietação, seu comportamento muda. Você fica mais retraído, mais tenso, mais desconfiado. Tudo isso acontece porque houve concordância silenciosa com a sensação inicial. Mas concordância pode ser quebrada. Assim como você permitiu a entrada, você pode fechar a porta. Você pode declarar que não aceita viver sob previsão negativa. Você pode escolher interromper a narrativa antes que ela se torne convicção. Não se trata de negar desafios. Trata-se de não antecipar desastre sem evidência. Deus não chama você para viver em estado permanente de alerta. Ele chama você para viver em confiança. E aqui surge algo que precisa ser revelado com clareza. Muitas vezes, quando o medo aparece antes de qualquer acontecimento, não é anúncio de derrota. Pode ser tentativa de impedir algo que está prestes a acontecer de bom. Por que o inimigo ataca antes de qualquer coisa acontecer? Existe uma estratégia espiritual que você precisa compreender com maturidade. Muitas vezes, o medo não aparece porque algo ruim está vindo. Ele aparece porque algo bom está próximo. O ataque não é prova de derrota iminente. Pode ser sinal de que um avanço está prestes a acontecer. O inimigo sabe que não pode impedir aquilo que Deus determinou. Mas ele tenta enfraquecer você antes da manifestação. Ele tenta roubar sua fé antes do milagre. Ele tenta instalar dúvida antes da resposta chegar. Se conseguir que você se desgaste emocionalmente, se conseguir que você recue por antecipação, ele já cumpriu parte da sua intenção. Observe o padrão bíblico. Antes de grandes libertações, havia pressão. Antes de grandes conquistas, havia intimidação. Antes da promessa se cumprir, surgiam vozes de medo. O objetivo nunca foi apenas criar problema. Foi enfraquecer a confiança. Quando você sente que algo ruim vai acontecer sem motivo claro, pergunte-se com sinceridade: e se essa sensação não for anúncio de tragédia, mas tentativa de sabotagem da minha expectativa? E se o medo estiver tentando ocupar espaço porque uma bênção está se aproximando? Isso muda completamente sua perspectiva. Em vez de interpretar a sensação como profecia de desastre, você começa a enxergá-la como tentativa de desestabilização. E quando a narrativa muda, sua postura muda. O inimigo prefere que você viva reagindo a ameaças imaginárias do que se preparando para receber promessas reais. Ele prefere que você entre em modo defensivo do que avance com fé. Ele prefere que você espere o pior do que antecipe o agir de Deus. Mas você não precisa aceitar esse padrão. Quando o medo surge sem evidência, pode ser exatamente o momento de fortalecer sua oração, não de alimentar sua preocupação. Pode ser o momento de declarar que sua expectativa está alinhada com a fidelidade de Deus, não com a sugestão negativa. Talvez o que esteja vindo não seja tragédia, mas resposta. Talvez não seja perda, mas livramento. Talvez não seja fracasso, mas provisão. E se você permitir que o medo roube sua confiança agora, poderá não perceber o agir de Deus quando ele se manifestar.
É por isso que a reação imediata é crucial. Não é hora de analisar por horas. Não é hora de mergulhar na sensação. É hora de agir espiritualmente. E aqui entramos no ponto mais urgente desta mensagem. Quando essa sensação surgir, qual deve ser sua resposta imediata? O poder da oração imediata. Quando a sensação de que algo ruim vai acontecer surgir, não espere ela crescer. Não espere ela se tornar convicção. Não espere que sua mente construa cenários completos. O atraso fortalece o medo. A resposta imediata enfraquece a influência. Muitos cometem o erro de analisar primeiro e orar depois. Tentam entender cada detalhe da sensação. Tentam encontrar lógica. Tentam prever soluções. Enquanto isso, o pensamento negativo ganha espaço. Mas a oração não deve ser última alternativa. Ela deve ser primeira reação. Quando você ora no exato momento em que a inquietação aparece, você interrompe a progressão espiritual do medo. Você declara que não permitirá que aquela sensação se transforme em autoridade. Você entrega antes que o peso aumente. A oração imediata é posicionamento. É dizer, eu não vou negociar com essa sugestão. Eu não vou alimentar essa antecipação. Eu não vou aceitar essa atmosfera. Em nome de Jesus, eu escolho confiança. Não precisa ser uma oração longa. Precisa ser sincera. Precisa ser direta. Senhor, se isso não vem de ti, eu rejeito. Espírito Santo, traz paz agora. Jesus, guarda minha mente. Essa simplicidade tem poder. A Bíblia diz para resistir ao diabo, e ele fugirá. Resistir não é ignorar. É confrontar. É declarar que você pertence a Deus e que sua expectativa está fundamentada na promessa, não na suposição. Talvez você tenha permitido que sensações negativas crescessem por falta de resposta imediata. Talvez tenha pensado que precisava entender primeiro para depois agir espiritualmente. Mas fé age antes de compreender tudo. Quando a oração se torna sua resposta automática, algo muda dentro de você. O medo deixa de ser o primeiro impulso. A fé assume essa posição. Você começa a reagir com confiança, não com pânico. E ao desenvolver essa prática, você começa a quebrar um padrão mais profundo. Porque para muitos, essa sensação constante de desastre não é algo recente. É um ciclo que se repete há anos, quebrando o ciclo da expectativa catastrófica. Para algumas pessoas, essa sensação de que algo ruim vai acontecer não é algo isolado. É um padrão antigo. É como se a mente tivesse sido treinada para esperar o pior. Não porque sempre acontece, mas porque já aconteceu no passado. Experiências dolorosas deixaram marcas. Perdas inesperadas criaram vigilância constante. Decepções repetidas geraram antecipação defensiva. Quando alguém vive traumas ou frustrações profundas, a mente tenta se proteger, criando expectativa negativa permanente. Ela pensa, se eu já esperar o pior, não serei surpreendido. Se eu me preparar para a dor, ela não me pegará desprevenido. Mas essa estratégia não traz segurança. Ela traz exaustão. Viver esperando o desastre é viver em alerta contínuo. Você não desfruta plenamente os momentos bons porque está esperando a próxima queda. Você não celebra conquistas porque imagina que algo pode estragar tudo. Sua alegria se torna limitada pela previsão do medo. Mas o passado não tem autoridade sobre o seu futuro. O fato de algo ruim ter acontecido antes não significa que está programado para se repetir. Deus não trabalha com repetição de tragédia. Ele trabalha com renovação, com restauração, com nova história. Quebrar esse ciclo exige renovação de expectativa. Exige decidir que sua referência não será mais a dor passada, mas a promessa presente. A palavra afirma que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Isso significa que cada dia carrega nova possibilidade, não repetição automática de sofrimento. Talvez você tenha desenvolvido a expectativa catastrófica como mecanismo de defesa. Mas hoje é o dia de substituí-la por expectativa profética. Em vez de acordar pensando que algo ruim pode acontecer, você pode declarar que Deus está cuidando de tudo. Em vez de antecipar perda, pode antecipar livramento. Isso não é ingenuidade.
É posicionamento espiritual. É decidir que sua mente será governada pela fidelidade de Deus, não pela memória da dor. E quando você começa a quebrar esse ciclo, algo poderoso acontece. Sua postura muda, sua respiração muda, sua energia muda. Você deixa de viver na sombra do que pode dar errado e começa a caminhar na luz do que Deus pode fazer. Mas não basta apenas interromper a expectativa negativa. É necessário substituí-la por algo maior. É preciso aprender a antecipar bênção em vez de desastre, substituindo o pressentimento de desastre por expectativa profética. Você não foi chamado para viver esperando tragédia. Foi chamado para viver esperando o agir de Deus. A mente sempre antecipa algo. Se não for treinada pela fé, ela será treinada pelo medo. Se você não direcionar sua expectativa, ela será dominada pela memória da dor. Quando surge a sensação de que algo ruim está vindo, você tem duas opções espirituais. Pode alimentar a expectativa negativa ou pode declarar uma expectativa profética. Expectativa profética não é fantasia, é alinhar o coração com o caráter de Deus. Deus não é especialista em surpreender você com maldição. Ele é especialista em surpreender com livramento. Ele não se alegra em causar medo. Ele se manifesta em trazer proteção. Se você pertence a Ele, sua história não está nas mãos do acaso. Talvez você tenha passado anos esperando problemas. Talvez tenha aprendido a desconfiar da tranquilidade. Mas o Espírito Santo quer restaurar sua capacidade de esperar o bem, esperar milagre, esperar provisão, esperar resposta. A palavra diz que os que esperam no Senhor renovam suas forças. Esperar não é apenas aguardar, é confiar. É permanecer firme na certeza de que Deus está trabalhando, mesmo quando você não vê. Quando você começa a declarar que algo bom pode acontecer, sua postura muda, seu olhar se transforma, sua mente começa a buscar sinais de cuidado divino, não sinais de desastre. E quanto mais você treina sua expectativa para a promessa, menos espaço o medo encontra. Isso não significa ignorar desafios. Significa não permitir que a antecipação negativa seja seu padrão automático. Você pode dizer, Senhor, se algo está vindo, que seja tua bênção. Se algo está se aproximando, que seja tua resposta. Eu escolho confiar na tua fidelidade. Esse tipo de declaração muda a atmosfera interna. O pressentimento perde força quando encontra uma expectativa maior. O medo enfraquece quando a fé se posiciona. E quando você aprende a antecipar o bem, surge um novo nível de maturidade espiritual. Você não fica mais correndo atrás de paz toda vez que o medo aparece. Você começa a estabelecer paz como sua posição permanente. Estabelecendo a paz como sua posição permanente. Chega um momento em que você precisa parar de correr atrás da paz e começar a viver a partir dela. Enquanto você trata a paz como algo que precisa ser recuperado toda vez que o medo aparece, você continuará reagindo em vez de governar. A paz não deve ser exceção, deve ser fundamento. Muitos vivem como se o estado natural fosse a tensão e a tranquilidade fosse apenas uma pausa temporária. Mas para quem está em Cristo, o estado natural é a segurança. A presença de Deus não é visita ocasional. É morada constante. Se o Espírito Santo habita em você, a paz não é um visitante, é parte da sua identidade. Estabelecer paz como posição permanente significa decidir antes mesmo da próxima sensação surgir que você não viverá em alerta constante. Significa declarar que sua mente pertence a Deus e que sua expectativa está ancorada na fidelidade divina. Isso muda completamente a forma como você reage. Quando uma inquietação aparece, você não entra em desespero. Você avalia, você ora, você entrega, mas não permite que aquela sensação redefina sua base emocional. Sua base já está definida. É a confiança, é a fé, é a certeza de que Deus está no controle. A palavra afirma que a paz de Deus excede todo entendimento. Isso significa que ela não depende de explicações lógicas. Ela não depende de circunstâncias perfeitas. Ela depende de alinhamento espiritual. Quando sua mente está alinhada com a verdade,
o medo não encontra terreno fértil. Talvez você tenha vivido anos ajustando sua paz conforme os acontecimentos. Mas hoje é o momento de estabelecer um novo padrão. Em vez de perguntar toda vez se algo ruim vai acontecer, você pode afirmar que Deus está cuidando de tudo. Em vez de reagir à sensação, você pode governá-la com fé. Essa mudança é profunda. Não é emocional apenas, é estrutural. Você deixa de ser conduzido por pressentimentos e passa a ser guiado por convicção espiritual. Você deixa de viver na expectativa de surpresa negativa e passa a descansar na proteção divina. E quando a paz se torna sua posição permanente, o medo perde o poder de surpreender você. Porque, independentemente do que aconteça, sua base não muda. Agora estamos diante do momento decisivo desta jornada. Não para temer o que pode vir, mas para declarar com autoridade que você não será surpreendido pelo mal. Você será cercado pela presença de Deus. Você não será surpreendido pelo mal, você será cercado por Deus. Escute com atenção. O medo quer convencer você de que algo ruim pode surgir a qualquer momento. Ele quer que você viva esperando impacto, esperando perda, esperando notícia negativa. Mas a verdade espiritual é outra. Quem caminha com Deus não vive exposto ao acaso, vive cercado por presença. A palavra declara que o Senhor é escudo ao redor daqueles que confiam nele. Escudo não é decoração, é proteção ativa, é cobertura constante. Isso significa que, mesmo quando você não vê, Deus está guardando. Mesmo quando você não entende, Ele está sustentando. Mesmo quando você sente uma inquietação, Ele continua no controle. Talvez o mal até tente se aproximar, mas aproximação não significa domínio, tentativa não significa vitória. A Bíblia está cheia de momentos em que ameaças surgiram, mas foram frustradas. Não porque as pessoas eram fortes por si mesmas, mas porque Deus interveio. O inimigo trabalha com surpresa negativa. Deus trabalha com livramento antecipado. Muitas vezes, aquilo que você teme nem chega a se concretizar porque o Senhor já agiu antes. Você não percebe, mas Ele já fechou portas que poderiam trazer dor. Já desviou caminhos que poderiam gerar sofrimento. Você não foi chamado para viver esperando o pior. Foi chamado para viver confiando no cuidado constante. Isso não significa que nunca haverá desafios. Significa que nenhum desafio terá a palavra final. Se algo vier, você não estará sozinho. Se algo surgir, você não estará desamparado. Se algo inesperado acontecer, você não estará sem direção. Porque sua vida não está nas mãos do medo, está nas mãos de Deus. Agora é o momento de selar essa verdade, não apenas com entendimento, mas com oração. Não apenas com reflexão, mas com posicionamento espiritual. Porque quando você ora, você reafirma quem está no controle. Agora pare por um instante e concentre seu coração. Não permita que sua mente vagueie. Este é o momento de selar sua expectativa com fé e não com medo. Senhor Deus, Pai eterno, eu me coloco diante de Ti agora com toda a inquietação que tentei carregar sozinho. Se houve em mim a sensação de que algo ruim estava por acontecer, eu entrego essa sensação nas Tuas mãos. Eu não quero viver guiado por pressentimentos negativos. Quero viver guiado pela Tua presença. Em nome de Jesus, eu renuncio toda antecipação de desastre. Eu rejeito toda expectativa formada pelo medo. Eu não aceito viver esperando tragédia. Eu escolho confiar na Tua fidelidade. Espírito Santo, guarda minha mente agora. Se essa inquietação não vem de Ti, que ela seja silenciada. Se houver qualquer sugestão de ataque espiritual, eu declaro que não tem autoridade sobre mim. Eu pertenço a Cristo. Minha casa pertence a Cristo. Meu futuro pertence a Cristo. Senhor, se algo está vindo, que seja a Tua bênção. Se algo está se aproximando, que seja a Tua resposta. Se houver desafios, que eu os enfrente com fé e não com pânico. Eu escolho esperar o bem. Eu escolho antecipar o Teu agir. Cobre minha mente com Tua paz. Cobre meu coração com Tua segurança. Que a paz que excede todo entendimento governe meus pensamentos agora.
Que todo medo seja substituído por confiança. Que toda tensão seja substituída por descanso. Eu declaro que não serei surpreendido pelo mal. Serei cercado por tua presença. Não viverei em alerta constante. Viverei em fé constante. Não serei guiado por pressentimentos negativos. Serei guiado pelo teu Espírito. Em nome de Jesus eu recebo proteção, recebo equilíbrio, recebo paz. Amém. Permaneça alguns segundos em silêncio e permita que essa paz se estabeleça profundamente dentro de você.